que nós tivemos um pequeno problema para entrarmos aí no programa, mas tudo sanado. Vamos dar início à aula, então. Primeiramente, eu quero lembrá-los que sábado agora nós teremos um encontro do nosso grupo de estudos, sábado, às 16 horas. Nós vamos debater o filme O Enigma de Caspar Hauser. Esse filme está disponível no YouTube e eu também já o disponibilizei lá no nosso grupo. Estão todos convidados para esse encontro. Quem quiser se manifestar, se manifeste. Quem quiser apenas ouvir, que ouça. Mas sábado, e a gente grava, faz o enunciado nominal dos participantes. Depois que a aula retomar no plano físico, nós vamos providenciar todos os certificados. São encontros que valem certificados. Então, todos convidados, se puderem, compareçam. Bom, hoje eu apenas vou fazer um pequeno adiantado da matéria e depois vou liberar o link para vocês da nossa atividade. É uma atividade simples, vocês não terão nenhum problema para realizá-la. Eu vou explicá-la e daqui a pouco eu libero. Eu apenas quero adiantar um pouco a matéria, porque já estamos aí bastante próximos da nossa última prova. Então, eu vou dar uma adiantada na matéria, comentando com vocês o artigo 180 do Código Penal. Antes, porém, também quero dividir com vocês uma questão que nos interessa bastante. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas estão vendo aí na tela? Sim. Sim. Recentemente, um grupo de juristas, professores, filósofos, ingressaram no STF, vejam aqui, com uma ação civil ordinária. Essa ação civil, ela é particularmente proposta nos tribunais, essa ação civil ordinária. Ela foi proposta, então, em desfavor desta pessoa aqui, e o propósito desta ação, que ele vai ter que responder, é que essas pessoas, juristas renomados, professor Janine Ribeiro, filósofo, Roberto Romano, filósofo, jurista, professor Zé Geraldo, professor Alberto Zacarias. Então, são pessoas, assim, de alto gabarito. Então, elas propuseram essa ação, ingressaram com essa ação civil lá no STF, e ela está em andamento
ela está em andamento, porque essa ação, veja aqui, qual o objetivo desta ação? É o reconhecimento da incapacidade civil de exercer o cargo e as funções atinentes à presidência da República. Eles estão alegando nesta ação que essa pessoa deve ser submetida a uma perícia. Repito, são juristas, filósofos, professores, todos do mais alto gabarito. Então, ele foi citado na pessoa do advogado-geral da União e ele tem que ser, para ser submetido a um exame pericial para verificar se ele tem condições psíquicas de se manter na cadeira da presidência. É uma ação muito grave e vejam vocês, uma pessoa tem que responder no STF, ela tem que se submeter a um exame psiquiátrico para verificar se ela tem capacidade ou não, veja, de entender o que é certo ou errado. Ou seja, se ele, por ser incapacitado, se ele tem condição de se manter na presidência. Isso é muito sério e, ao mesmo tempo, muito humilhante, é uma vergonha. Um sujeito ter que provar que ele tem capacidade mental de ocupar a presidência. Eles esclarecem nesta ação que não estão acusando de nenhum crime, por enquanto. A questão é, antes de se acusar de qualquer crime, os autores querem saber se ele tem condições mentais de ocupar o cargo no qual ele foi empossado. Por quê? Vejam o que eles falam. As instituições da vida política existem para proteger cidadãos e cidadãs, a sociedade e o próprio Estado. E quando esse Estado está nas mãos de pessoas que agem de modo perverso ou cruel, contrariando seus deveres e responsabilidades, quando elas agem ou deixem de agir de acordo com o modo consciente, ou seja, vejam, como déspotas ou tiranos, elas devem ser questionadas. Então, esse é o questionamento, meus caros. Eu vou deixar essa ação civil ordinária na descrição da nossa aula, mas o que eu quero dizer é que quem ingressou com essa ação são pessoas de alto nível intelectual, tanto filosófico quanto jurídico, ou seja, é uma ação que tem, na petição inicial, 78 páginas, fundamentadas na Constituição Federal, séria, bem estruturada, conforme eu disse, bem fundamentada, e desta forma, a pessoa que ocupa a presidência vai ter que responder, que esclarecer isso. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos prosseguir? Outra questão, avançando na aula, é que essa pessoa que está sendo arguída pelas suas capacidades mentais, ela
em uma das suas declarações, bizarras, como sempre, disse que é imorrível, imbrochável e incomível. Há que se refletir se uma pessoa desse tipo está realmente no gozo da sua sanidade mental, por tudo que vem fazendo. Sabemos perfeitamente que, não obstante as 400.000 mortes, a pessoa que não mostra assim, nenhuma empatia, nenhuma preocupação, insiste nos mesmos métodos. Há que se questionar seriamente se ele está no perfeito uso das suas faculdades mentais, tal qual aqueles juristas o fazem. Quem me dera poder dividir com eles, assinar com eles o ingresso dessa ação no STF. E, finalmente, também, essa pessoa que ocupa a presidente alegou que quem fica em casa por conta da pandemia é um idiota, quem fica em casa. Como ele me ofende, eu digo que idiota é ele. E ele é que é o idiota. Okay? Pelo menos eu não carrego comigo nenhuma culpa pela morte de pessoa alguma. Já não diria o mesmo da parte dele. Então eu digo que idiota é ele, na medida em que ele me ofende e ofende boa parte das pessoas sérias, eu digo que idiota é ele. Isto posto, vamos fazer um pequeno adiantado na nossa aula e falar do artigo 180 do Código Penal, antes que eu passe o link para vocês. Vamos lá. Artigo 180 do Código Penal. É o crime de receptação. Acharam aí? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Camila. Camila, está me ouvindo? Oi, tô sim. Quer falar alguma coisa? Não. Kimberly, quer falar alguma coisa? Lander, quer falar alguma coisa? Não, Galista, tô tranquilo. Gerson, quer falar alguma coisa? Realmente, o que o senhor disse agora e mostrou para nós aí, isso aí abala qualquer imunidade. A gente não tem conhecimento desses fatos. Quando eu, por exemplo, me sinto muito abalado em razão de tudo isso que nós acabamos de ouvir agora aí, e ver. O senhor mostrando aí essas ações aí. Uma insegurança total que nós estamos vivendo no país. Realmente, eu me sinto abalado. Eu creio que, talvez, pela experiência de vida, tantos outros também, assim, devem estar sentindo como eu. É muito triste. Me prejudica, particularmente, até na minha vida social, na minha vida comum. Mas é isso aí, ainda bem que a gente está sabendo, né? Porque fica tudo, ninguém... Onde é que está isso? A gente não tem acesso fácil para isso. Mas, desculpa aí o meu desabafo. Não, de forma alguma, o senhor desabafa. A nossa situação é muito preocupante. Nós estamos à deriva. Uma pessoa que está falando coisa com coisa. Coisa com coisa. E, no entanto, por que ela se mantém lá? Porque os grandes grupos midiáticos mantêm essa pessoa? Porque os cofres estão com as portas abertas.
Uma pessoa dessa, para se manter no poder, tem que gastar dinheiro. Ela tem que liberar dinheiro. Então, enquanto o dinheiro está sendo liberado, pessoas estão ganhando dinheiro, os bilionários estão satisfeitos, esse tipo de gente vai ficando. Não é à toa que quando entra uma pessoa séria, fecha as portas do cofre, fecha as portas do gabinete, para não entrar corrupto, ela começa a ser questionada. Um sujeito dessa ordem não é questionado. E também não sei se vocês estão acompanhando as manifestações no Chile. Se não estão acompanhando, anotem aí. As pessoas foram para a rua. Foram para a rua. E não sei se vocês sabem, as pessoas chegaram a essa situação no Chile, uma situação grave de penúria, porque na época de Pinochet, a pasta econômica de Pinochet foi assessorada por Paulo Guedes. Paulo Guedes é o nosso ministro da Economia, que trabalhou com Pinochet. Não sei se sabem. E as pessoas no Chile estão na rua agora, porque agora que está chegando os problemas com as aposentadorias. Também não sei se sabem, as pessoas estão na rua na Colômbia. Estão acompanhando? Também não. Ok? Meus caros, lamentavelmente, a nossa mídia nos coloca dentro de uma caverna. As pessoas nem sabem ao certo o que está acontecendo no Oriente Médio. Israel praticando um genocídio, um holocausto contra os palestinos. Nem sabem por quê, o que está acontecendo lá. A mídia fala em conflito. Não é conflito coisa nenhuma, é um massacre. É um massacre. Certo? É um novo holocausto. Inclusive com a existência de campos de concentração lá. É o que está acontecendo. E a mídia não informa. Ok? Nós estamos presos dentro de uma caverna midiática. E nada sabemos do que está acontecendo no mundo, porque as janelas são selecionadas, infelizmente. Então, daí é que não se pode culpar necessariamente o povo pela ignorância. Não é? Como culpar o povo pela ignorância, se eles são diuturnamente, sistematicamente mantidos na ignorância? E que tem a ver com o filme que nós vamos discutir sábado, que é o indivíduo que foi mantido na ignorância, que foi mantido enclausurado, e quando ele foi liberado, ele não sabia de nada do que estava acontecendo. É uma metáfora. É uma metáfora. Muito bem. Artigo 180 do Código Penal fala do crime de receptação. Vou fazer só um breve comentário, certo? Porque é importante, eu tenho que avançar com a matéria. A receptação, meus caros, vejam aí, alguém pode ler só o caput para nós, o caput do artigo 180? Alguém poderia ler, por gentileza? Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Sim. Então vejam que o crime de receptação tem a pena, praticamente a pena padrão dos crimes contra o patrimônio, que é de reclusão de 1 a 4 anos. É uma pena padrão. A receptação é
a receptação é um crime acessório. Acessório. Por quê? Porque ele depende de outro. Ele depende de outro crime. Então, o objeto material da receptação será algo, uma coisa, um objeto, oriundo de um crime. Então, essa coisa que foi oriunda de um crime, ela vai ser adquirida por outra pessoa e, portanto, vai se colocar mais distante do seu dono, do seu proprietário. Então, o crime de receptação, ele existe para evitar, ou pelo menos tentar evitar, que a coisa subtraída do seu dono, criminosamente, possa transitar dentro de um mercado paralelo. E lembrando vocês que a receptação é a responsável por um mercado paralelo. Muitas pessoas adquirem coisas oriundas de crime, sabendo ou fingindo que não sabem, em virtude do valor da coisa em desproporção ao preço que está sendo ofertado. Portanto, receptação é um dos crimes mais praticados no país, notadamente quando envolve, por exemplo, carro e moto. Ok? E principalmente no chamado desmanche. Então, a receptação ela é um crime acessório. Ela depende de outro crime. Tem dois tipos de receptação. Olhem aí no artigo. Tem a receptação própria, que é a primeira parte do caput. Primeira parte. Quando ela fala no adquirir, receber, transportar, é a receptação própria, que é um crime material. A segunda parte do artigo, vejam aí, é a chamada receptação imprópria, porque ela fala que a pessoa vai influir, para que o outro adquira o objeto. Então, é um agenciador, praticamente. Essa conduta não é material, ela é formal. Então, a primeira parte, receptação própria, é crime material, de adquirir, guardar, trazer, material. E, na segunda parte, que é interferir, influenciar para que alguém adquira, é de palavra, é de falar, esse crime já é um crime formal, receptação imprópria, ok? Para que haja a receptação, não é necessário nem que tenha havido condenação anterior declarando a existência de crime. Então, se alguém aqui teve um objeto furtado, carro, moto, celular, relógio, foi furtado. O que aconteceu foi apenas um registro de ocorrência. E quem subtraiu, vendeu, a pessoa que comprou está respondendo por receptação. Muito embora o processo do furto ou do roubo não tenha ainda tido sentença. Então, não precisa haver sentença. Não há necessidade de declaração do crime em si.
basta apenas o fato da vítima ter sido subtraída. Ok? Por favor, confiram aí, comparem receptação com favorecimento real. Crime de favorecimento real. Confiram aí no Código Penal. Favorecimento real. Que crime é esse? Favorecimento real. Acharam aí? Acharam? Favorecimento. Artigo 348, Calixto. Isso, favorecimento real. O favorecimento real é um crime que parece receptação. Vejam aí. Só que constantemente em concurso é pedido para fazer uma diferença. A diferença é que na receptação a pessoa está envolvida com o objeto do crime para ter a posse dele, para adquirir. Ele quer ser o proprietário daquela coisa. Então, aquela coisa agora vai pertencer ao autor. No favorecimento real, o autor do crime o autor do crime está apenas guardando o objeto do crime para o autor. Então, no favorecimento real, o autor não tem a intenção de se apropriar da coisa. Não passa isso pela cabeça dele. Ele está apenas sendo um depositário ilegítimo daquela coisa. Ele está apenas ajudando o autor do crime naquilo que ele praticou. É uma ajuda, favorecimento real. Assim como favorecimento pessoal, é aí pertinho, vejam. Favorecimento pessoal é ajudar a pessoa do criminoso. Você vai alojá-lo em sua casa, dar dinheiro para ele fugir. Então, existe a ajuda no crime, favorecimento pessoal, ajudar a pessoa, favorecimento real, guardar as coisas, e aí abre um parêntese, tomem cuidado na advocacia, lá no escritório de vocês. O escritório de vocês não é lugar de guardar nada, pasta, não guarda nada, não guarda objetos do autor no escritório de vocês. Vocês vão guardar, montar um arquivo de documentos. Documento é uma coisa. Guardar objeto para os outros, não façam isso. Muitos advogados e advogadas entraram em situação difícil, inclusive com prisão, porque guardaram coisas de cliente no escritório. Não façam isso. Também, da mesma forma, como advogado, o cliente vai te dar uma coisa em pagamento. Uma coisa com preço mais alto, você cobrou X, o teu cliente fala que não tem X em dinheiro. Ele tem 3X, não, ele tem um veículo ali, eu te pago com esse carro. Confiram o documento, confiram tudo, porque senão vocês estarão praticando receptação, certo? Você cobra 5 mil por uma causa. O cara quer te dar um carro que vale 30, mas não tem documento? Tomem cuidado, ok? Muita cautela.
Outra questão, meus caros. Vamos supor que vocês estão andando na rua e um sujeito armado tenta assaltá-los. Vocês conseguem, por um descuido dele, dar nele um chute ou um soco e ele cai e a arma também cai a uma certa distância. Enquanto ele está levantando e ir em direção à arma, você sai correndo e você vê que tem uma moto com a chave na ignição. Você monta na moto e consegue fugir. Ok? Então, aquela coisa você usou para não se ver vítima de crime. Então, você vai alegar que agiu em legítima defesa. Você estava se defendendo, você fugiu do lugar do crime. Só que, depois você vai vender a moto. Aquela moto não é sua. Aí você vai vender. Vejam o teor do questionamento, que é importante, também questão de concurso. O artigo 23 fala que não há crime quando o autor pratica legítima defesa. E ele se apoderou daquela coisa em legítima defesa, para fugir de um roubo, ou até mesmo de uma morte. Ou mesmo que seja um caso de estado de necessidade. Então, quando há legítima defesa ou estado de necessidade, não há crime. A receptação fala que o produto deve ser oriundo de crime. Então, quando você vende algo que você conseguiu em legítima defesa, certo? Então, você tomou o revólver do autor. E aí depois você vende esse revólver. Quem compra, pratica receptação. Mas aí vocês vão alegar o seguinte: mas não houve crime. Como vai haver receptação se aquela arma não é produto de crime? E aí vem a justificativa. Não há crime na relação com o agressor. Na relação com os demais, há crime porque o dono ou aquela arma ou aquela moto, ela está sendo enviada, ela está sendo colocada dentro de um mercado de forma ilícita. Então, haverá crime. Ok? Haverá crime se alguém adquire qualquer coisa em legítima defesa ou estado de necessidade, porque esse estado de necessidade e essa legítima defesa impede o crime em relação ao agressor. Isso não dá direito ao agredido de colocar o objeto no mercado, de transacioná-lo ou de fazer com que ele seja alvo de novos negócios.
Então, haverá crime. Entenderam Calixto, essa parte? Pois não. nesse caso da receptação, se discute a boa-fé ou a má-fé de quem compra, por exemplo? Pergunta muito importante. A boa-fé é o ponto central das relações. Então, veja bem, aproveitando a tua pergunta. Você tem um grande amigo ou amiga, e ele fala que está vendendo o carro. Ele sabe, esse teu amigo, ou seu teu amigo sabe que o carro tem o chassi adulterado. Ok? E você não sabe. Mas ele é teu grande amigo. O carro vale, vou repetir, 35 mil. 35. E o tal amigo te vende ali por 33, 34, fala, vou quebrar seu galho, mas eu quero isso. Aí você compra. Aí você leva o carro, vai para a vistoria, chassi adulterado. Isso é boa fé. Por quê? O cara é teu amigo, você confiou nele, e você pagou o preço, praticamente um preço de mercado. Então não houve nenhuma má fé da tua parte. Nesse sentido, não há crime. As pessoas de boa fé, que isso sirva para todos. Para todos. As pessoas de boa fé jamais serão desamparadas pelo direito. Jamais. O direito nunca desampara pessoas de boa fé. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Dá amparo a elas para um ressarcimento futuro. Agora, a boa-fé começa a ser questionada quando o carro vale 35 mil. 35. A pessoa, ainda que seja amigo, te oferece por 15 mil. E fala que vai trazer os documentos depois. Aí a tua boa-fé já está comprometida, porque tem alguma coisa errada. Você tem que ter noção que tem alguma coisa errada. Isso é tão válido na receptação, que ela existe até na forma culposa. A receptação, meus caros, é um dos poucos crimes contra o patrimônio admissível na forma culposa. Porque, normalmente, qualquer ilícito contra o patrimônio na forma culposa, por exemplo, dano culposo, é coisa da área civil. O dano, crime de dano em direito penal, só existe no dolo. Você vai lá e estraga a coisa do sujeito. Agora, se foi por negligência ou imprudência, área civil. A receptação é um dos poucos crimes contra o patrimônio no direito penal, admissível na forma culposa. Então, quando você poderia desconfiar um pouco mais, fica na dúvida, e mesmo assim resolve comprar, você vai responder por receptação culposa. Não conhece a pessoa, não está te apresentando os devidos documentos, e o preço está bem abaixo, esse é o primeiro indicativo. O preço estava lá embaixo em relação ao valor real do objeto, certo? Então, um iPhone na caixa, alguém está te oferecendo por R$500,
R$ 500 sem nota, sem nada, certo? E aproveitando, quem compra coisas oriundas de contrabando, quem adquire coisas oriundas de descaminho, porque contrabando é mercadoria sem documento. Mercadoria importada sem documento, contrabando. Descaminho é mercadoria proibida. Mercadoria importada e proibida. Isso é descaminho. Então, quem adquire coisas porque alguém trouxe por descaminho ou contrabando, está adquirindo produto oriundo de crime. Também é receptação. É por isso que eu disse que o crime é um dos mais praticados no Brasil, de uma forma geral. Em relação à boa-fé, a colega que perguntou, ficou clara a resposta? Ficou muito claro, Calixto. Obrigada. Okay. Então, você está caminhando ali naquela rua que as pessoas gostam de fazer lá, caminhada lá. De repente, alguém te para no meio da tua caminhada, ok? E te oferece ali um celular. Do nada, a pessoa te oferece um celular. Preço baixíssimo. E você olha que é o celular que você sempre quis. Isso é indício claro de que há receptação. Então, quando a pessoa sabe que está adquirindo coisa oriunda de crime, a receptação é dolosa. Quando ele está adquirindo uma coisa que ele tem suspeita, que ele acha estranho, que ele poderia averiguar um pouco mais, aí é receptação culposa. Existe receptação culposa. Não se esqueçam, tomem cautela, tomem cuidado. É aquela que você fica na dúvida. Você não sabe, está muito estranho. Se ficou na dúvida, está em algo muito estranho, não se envolvam. Ok? E, já quase concluindo, o crime de receptação é um crime de ação múltipla. Ação múltipla. Por quê? Vejam os verbos. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. E aí vocês vão ler adquirir e receber. Pô, é a mesma coisa? É a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Adquirir, você quer ter, obter a propriedade. Então, você vai adquirir, vai negociar, vai transacionar aquele objeto para ter a propriedade do objeto. Você vai adquirir, fazendo essa negociação e tornando-se o proprietário do objeto. No receber, quando você recebe, você não se envolveu numa negociação para ter, ok? Ela chegou até você, a coisa chegou até você, e você mantém a posse. Naturalmente, você vai mantê-la consigo. Não procurou a negociação, porque quando você sai procurando para negociar, você está fazendo atos de aquisição, você vai adquirir.
Se alguém lhe passa e deixa com você, para você ficar com aquilo à vontade, e você mantém a posse e usa aquilo à vontade, você recebeu, não está com ânimo de ser o proprietário, mas está guardando, usando, usufruindo, isso que é receber. Então, você está receptando. Adquirir é um pouco mais sério que receber, porque no adquirir você vai se transformar no proprietário. E no receber, você vai ser o possuidor da coisa. Você vai ter a posse, vai usufruir tranquilamente, mas não que tenha negociado ou procurado adquirir aquilo. Então, é diferente. Pouca diferença, mas aconteceu algo no Rio Grande do Sul. Preste atenção. O sujeito foi numa lan house. E lá, alguém ofereceu um celular para ele. Bem barato. E ele ainda pechinchou e conseguiu o celular mais barato ainda. Comprou. Ou seja, adquiriu. Que transacionou para ser o proprietário. O dono falou com ele, não, pode ir usando aí. Pode ficar com ele. O dia que eu precisar, eu peço. Não, falou isso. Vendeu para ele. Muito bem. Nas investigações, esse sujeito é descoberto, a coisa é recuperada, entregue ao dono. E na denúncia, o órgão acusador, o Ministério Público, usou o tempo todo o verbo receber. Que ele foi na lan house e recebeu. Usou o tempo todo esse verbo. E ele foi condenado por receptação nesse verbo. A defesa recorreu. E o tribunal foi obrigado a absolvê-lo daquela acusação. Porque o Ministério Público o tempo todo fazia uso do verbo receber, e o verbo é adquirir. Então ele foi condenado por receber, quando na realidade deveria ser condenado por adquirir. Então veja como a defesa foi extremamente técnica. Ela foi cirúrgica. E ele foi absolvido, porque ele não praticou o receber, ele praticou o adquirir. É só para vocês terem uma cautela quando os crimes são de ação múltipla e aqueles verbos estão ali, eles não estão ali à toa. Então a defesa ela fica atenta, isso que é visão dogmática. A defesa fica atenta, percebe e usa. Então não confunda o adquirir, que é negociar e se fazer proprietário, com o receber, que é ter aquilo em suas mãos e passar a usar, passar a usufruir da posse. É diferença pequena, mas é uma diferença. Professor, Pois não. você pode repetir para mim, anotar isso aí, por gentileza? Adquirir, então, é? Adquirir significa negociar para obter a propriedade da coisa. Então, você negocia porque você quer ser o dono da coisa. Ok? Isso é adquirir. Você vai negociar para ser o dono da coisa. Você quer ser o proprietário dela. No receber, você recebe, você tem a posse da coisa, a coisa está com você, e ela é deixada
para que você usufrua dessa posse. A coisa está com você, foi deixada com você. A moto, uma moto produto de furto. Quem furtou, deixa ela com você. Pode ficar com ela. Ok, muito agradecido. E você vai ficando. E falou, o dia que eventualmente eu precisar, mas pode ficando. Então você recebeu, você não transacionou nada, você não negociou nada, você não quis ser dono da moto, mas ela está com você. Você pode usar à vontade para lá e para cá, para lá e para cá. Isso que é receber. Então, no adquirir envolve, você já deve ter estudado em direito civil, no adquirir envolve o ânimo de ser proprietário. Você quer ser o proprietário daquilo. E no receber, você usa da posse, usufrui da posse tranquilamente. Ok? Beleza, muito grato. Outra questão, dois verbos diferentes. Aí, quando você está transportando, até isso, né? Então, se você está transportando, quando você está transportando, você está trazendo a coisa junto de si. Junto de si. Consigo. Se você está fazendo uso de algum veículo, você está conduzindo. Então, transportar, você vai carregar a coisa junto de si. Conduzir é porque você precisou de um veículo para tal. Certo? Ô, Calixto, Se aquela coisa você consegue transportar junto de si, celular, essas coisas. Se o objeto envolve a necessidade de um veículo, você coloca a moto dentro de uma caminhonete, o verbo é conduzir. Então, no conduzir, você tem a necessidade do uso de um veículo. E no transporte, você faz uso único e exclusivamente das facilidades da tua força física. Pois não? no caso de um conhecido chegar e pedir para a gente guardar alguma coisa, e mais na frente for descoberto que é objeto de furto ou roubo, o que aconteceria com a gente numa situação dessa? Veja, a tua pergunta envolve a boa-fé. E você tem que demonstrar a boa-fé. O que ele pediu para você guardar? É normal você guardar? Agora, ele fala com você o seguinte: guarda isso para mim, uma arma de fogo. Ainda que seja teu conhecido, a tua boa-fé já está comprometida. Ok? Guarda comigo uma mala. O que tem dentro da mala? Né? Tem relógio, tem celular lá dentro. O que tem? Então, tem que ver. Agora, se ele é teu conhecido, certo? Você está vendo ele andando de moto para lá e para cá, aí ele fala com você: ô, fulano, eu vou viajar uns dias e essa moto fica na minha varanda lá. Tem condição de você deixar guardada aí na tua garagem para mim? Sim, perfeitamente. Vejo. Isso é boa-fé clássica. É aquilo que a colega perguntou, boa-fé. Então, a boa-fé, qualquer um olha, qualquer um escuta e qualquer um fala. Eu também faria isso. Na boa-fé, qualquer um faria, dentro daquelas condições. Agora, se pode ser um amigo, mas ele te pede para guardar uma arma, né?
uma caixa cheia de celular, pede para você guardar. Pede para você guardar uma moto caríssima, que você não viu ele andando ainda. Que moto é essa? Não, eu estou regularizando a documentação, posso deixar na tua casa? Mas por que aqui em casa? Deixa na tua. Não, porque a tua garagem é mais escondida, entendeu? Então, a boa-fé é muito simples. A boa-fé é mais simples prová-la do que não prová-la. Porque você vai falar, e aí você vai escutar, qualquer um vai entender, qualquer um faria daquele jeito. É o tipo da história que você conta para alguém e alguém fala, eu também faria isso. Entendeu? Então, se houver, aproveitando de novo a pergunta desse colega, se houver algum sintoma de estranheza, principalmente nos tempos atuais, se você sentiu alguma estranheza, é porque a tua própria boa-fé está te avisando. É um alerta da tua boa-fé. Não se envolva. É teu amigo. Amigos é aqueles que não nos causam problemas. Vou repetir. Amigo é quem não nos causa problema. Então, se você sentiu alguma coisa estranha, peça 1000 desculpas, mas não entra nisso. Porque, repito, a receptação ela é um crime que quer evitar exatamente o trânsito da coisa. A receptação quer impedir que aquela coisa fique cada vez mais longe do dono. Então, não se envolvam. Não se envolvam. Ok? Bom, em linhas gerais, era isso que eu tinha que falar da receptação. E nós vamos fazer, então, um pequeno intervalo para uns 10 minutinhos, para o café, beber água. Depois do intervalo, então, eu passo o link para vocês, explico as questões e vamos combinar juntos uma data de entrega. Então, daqui a 10 minutos nós retomamos. Ok, meu caro bispo? Beleza, professor. Beleza. Ô, Gerson. Gerson. Pois não, sim, senhor. Alguém já te ofereceu aí um saxofone lustroso? Já. Baratinho, baratinho, É, baratinho. Uma pechincha. não. Eu ando com a nota fiscal do meu dentro do estojo. Tá bom. Tá mais do que certo. É aí mesmo. Beleza? Nós já passamos por isso. Já. Viajando para esse Brasil inteiro, nossa senhora. O pessoal da Polícia Rodoviária para o ônibus, desce tudo e você tem que explicar um por um. Mas como sabe que é uma empresa, aí eles relevam. É brabo. Você viu a mensagem que mandei para você ontem? Vi. Então, tá Muito bom. agradecido. Que Deus te abençoe por isso. Isso, tranquilo. Valeu. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Vamos tomar café? Vou tomar um cafezinho. Vamos, então tá. Um abraço. Tchau.
Bom, pessoal, então, retomando, vejam lá no nosso grupo Crepúsculo, que eu mandei a nossa atividade. Confiram lá, por favor. Vamos conferi-la juntos. Conseguiram abrir? Sim. Então, vejam, vamos ver as questões. São muito simples, muito simples. A primeira tem um vídeo. Aí eu pergunto em relação ao vídeo, se há que se considerar, naquele vídeo, ter havido crime contra a honra. Então, é o vídeo em que o deputado chama Sérgio Moro de ladrão. Houve crime contra a honra? 10 linhas, no mínimo. Uma resposta muito simples. É sempre bom fazer uma breve introdução. Vocês partem sempre do genérico para o específico. Então, vocês dão uma breve explicação do que seria crimes contra a honra. Já vai gastar aí umas 6 linhas explicando quais são esses crimes. E depois vocês vão atacar o que é pedido. No caso em questão, houve crime por causa disso, disso e disso. Ou não houve crime por causa disso, disso, disso e disso. Então, é uma questão muito simples. Primeiro expliquem o geral e depois cheguem no que está sendo questionado. Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Sim, cara. Beleza. Sim. Segunda também, muito simples. Tem um vídeo abaixo, eu pergunto, houve estelionato? É crime de estelionato? É um pastor que ressuscitou o morto. Eu pergunto, isso é estelionato? E aí, como que vocês vão fazer? Explicar o que é estelionato. Estelionato é isso, isso, isso. Pronto, já gastou lá umas 5, 6 linhas. E aí depois vocês explicam. No caso em questão, houve estelionato por causa disso, 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 disso. Ou então, não houve estelionato. Não se trata de estelionato por causa disso, disso e disso. Também muito simples, 10 linhas essa questão. Ficou claro? Beleza. Muito bem. Ficou. Então, pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Falei que ficou claro. Muito bem, ótimo. A terceira questão também tem um vídeo, Operação Jacarezinho. Eu quero saber o seguinte, considerando-se o vídeo abaixo, qual seria a tipificação da conduta dos policiais? Onde eles se enquadram? Depois eu quero saber, é possível falar no artigo 23 do Código Penal, que fala de legítima defesa e estado de necessidade? Então, eu quero saber, vocês vão tipificar, os policiais se enquadram em tal artigo, tal. É possível aplicar ali os artigos 23, fala de legítima defesa? Aí vocês vão... Depende, talvez sim, não. Então, também, aqui vocês façam uma abordagem geral do ocorrido, que eu peço 10 linhas. Então, expliquem o que aconteceu ali. Quando vocês vão explicar, pronto, já foi embora 5 linhas. E aí vocês vão falar, os policiais se enquadram em tal artigo, por causa disso, disso e disso. Pronto, já foi embora 3 linhas, 8. E depois vocês vão falar, se é possível
a aplicação do artigo 23. Sim, é possível por causa disso e disso. Ou não, não é possível por causa... Certo? Também teve uma aula que a gente falou sobre isso. Eu estava até fazendo uma tipificação, acho que foi o Sebastião, pediu para me parar, pediu para me repetir, e eu vi que ele estava anotando ali. Nós comentamos essa prática aqui, vocês não terão nenhuma dificuldade. 10 linhas. E, finalmente, a última questão foi aquela que eu expliquei o caso, do acordo entre a Petrobras e os Estados Unidos. E mencionei sobre a tal conta na 13ª vara, que o dinheiro foi parar lá. A aula está logo abaixo aí, ó. É essa aula. Então, eu quero que vocês revejam essa aula. Eu lembro também nessa aula que não sei se foi Patrícia ou se foi o Gerson, parou a aula, fez um comentário. Então, essa aula é a última aula que nós tivemos. Eu quero saber o seguinte: conforme vídeo de aula abaixo, acordo entre Petrobras e Estados Unidos, com a atuação do Ministério Público Federal, foi discutido para explicar a macrocriminalidade. Eu falei do universo macro, destoante do universo micro. E aí eu quero saber, afinal, o que seria essa macrocriminalidade? De acordo com a nossa aula, o que é macrocriminalidade? E se quiserem também pesquisar em outros textos, fiquem à vontade. Eu quero saber, dentro daquele exemplo que eu dei, o que é macrocriminalidade? E, finalmente, como ela é recebida no Código Penal? Como o Código Penal trata a macrocriminalidade? Se vocês olharem essa aula, verão que nós comentamos isso ali. Então, 10 linhas também. 4 questões, muito simples. 3 questões valendo 600 e essa última valendo 700, que é uma questão mais livre. Prazo para entrega. Até hoje, até às 18 horas, tá bom? Você falou Pra mim, 48 tá. horas. Professor. Não, estou brincando. Vocês podem me entregar, hoje é terça, vocês podem me entregar quinta-feira, meio-dia. E eu tô aqui concordando, Calixto. Agora mesmo o povo vai me matar. Para mim tá bom. Vocês podem me entregar quinta-feira, meio-dia. Hoje é terça. Vocês terão até amanhã, quarta. Quinta-feira, meio-dia, eu fecho a possibilidade de entrega. Então, o tempo é mais que suficiente. As questões são muito simples. Tenho certeza que muitos vão fechar essa prova, certo? Prestem atenção nas 10 linhas. Não confiem no celular. Não confiem. É preferível escreve numa folha normal, porque você tem noção. Ou digita lá no formato A4, para vocês terem uma noção. E eu vou ser rigoroso nas 10 linhas, porque é do meu interesse ver como vocês escrevem, como vocês pensam. Então, 10 linhas. Confiram. Eu tenho certeza que todo mundo vai se sair bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? A semana que vem haverá aula normal, né?
Aula normal. Beleza. Teremos mais uma aula, fecharemos a matéria e aí sim teremos a prova, a qual será no mesmo estilo. Não tem ninguém ficar arrancando os cabelos, rolando no chão, né? Chorando, orando, não precisa. O estilo é o mesmo, sem trauma, sem nada. Nada que nós já não tenhamos discutido, feito e acostumado. Tá bom? Tranquilo. Então, quinta-feira, meio-dia, me entreguem essas questões. Eu vou... Alguém quer falar? Jaqueline, quer falar? Oi, repete para mim, fazendo favor, quais que são as aulas suas que tem lá no seu canal que a gente pode tirar por base? Não, as aulas do canal, todas elas, Ah, tá. tem título e tem a data. Ok? Então, nessa prova, a única aula que vocês têm que se preocupar, eu já coloquei na questão. Ela está na questão aí. Aliás, Jaqueline, está me ouvindo? Estou. Em toda questão que envolve uma aula específica, eu já coloco o vídeo da aula logo abaixo, entendeu? É isso que eu queria saber. Aham, entendi. Então, a aula já está ali. Ou seja, todo o material que vocês precisam está dentro da atividade. O canal é importante, mas eu já facilito colocando o vídeo necessário dentro da prova, ok? Ô, professor, o canal... Só um minutinho, ok, Jaqueline? Ok, Calixto, obrigada. Ok. Pois não, Sebastião? O canal Crepúsculo está somente no Telegram ou em outros sites? Não, o canal está no YouTube. Aham, também. Ah. Mas nós temos o Crepúsculo no Telegram, que eu mando coisas. Isso. E tem o Crepúsculo no WhatsApp, que eu mando coisas. Eu não estou nesse do WhatsApp, não. Não? Não. Eu estou no GEDP, Grupo de Estudos de Direito Penal. E no Telegram você está? Estou. Então eu vou passar para lá agora, pode aguardar. Beleza. Como que faz para ter acesso ao Telegram, Calixto? Eu também não estou em nenhum desses. Gente, mas, pessoal, como vocês tiveram acesso às provas anteriores, a passada, por exemplo, como que a turma resolveu esse problema? Eu enviei no grupo da disciplina. Eu envio todas as provas no grupo da disciplina. Também. Ué, então já deve ter chegado para você aí, não, Bispo? Chegou não, professor. Eu mandei no grupo, eu enviei na hora que o Calixto me mandou. Ah, tá. É porque eu não vi ainda, não. Sebastião, que negócio é esse, rapaz? É porque a tela da aula, eu não mexo com ela, não, para não ter dificuldade depois de voltar. Porque a Camila é muito rápida, viu? Ela é muito diligente, ela não deixa passar, não. Beleza. Eu estou achando que esses grupos, Calixto, são grupos de estudo, de material, por isso que eu estou falando que eu não participo de nada. É o que me deixa muito triste, viu, Patrícia? Como que você Pois pode... é, mas eu não tenho acesso, eu nem sei como que participa, eu nem sabia que tinha esses canais. Eu queria muito participar. Eu já te avisei que sábado agora nós vamos nos reunir. Depois, por favor, você me manda um e-mail, ou passa o seu número de telefone para Camila, que eu vou incluí-la no grupo. Ela me repassa, eu vou te incluir no grupo lá, tá bom? Ok, Calixto, obrigada. Eu participo de todas as reuniões, viu? De final de semana, sim, eu participo. E aproveitando a oportunidade, você vai participar sábado? Vou, com certeza. Que horas que é? 16 horas, como sempre. O horário... O Gerson já está até ensaiando a música de abertura lá para a gente. Lá. 16 horas? Patrícia.
Oi? Será que você poderia, depois de assistir o filme, lá sábado, fazer uma pequena abertura, um pequeno resumo do filme? Eu sempre Com peço um certeza. aluno para fazer. Você gostaria de fazer? O maior prazer. Então, pronto. Então, você, por favor, assiste o filme e depois que a gente fizer a abertura, eu te dou a palavra e você faz um breve resumo dele em 15, 20 minutos para a gente abrir os debates, tá bom? Tá bom, Calixto. Combinado. Sebastião, já chegou para você aí? Vou olhar aqui, professor. Então é sábado às 16 horas. É isso mesmo? Sábado. Pois é, às 16 horas? 16 horas. Beleza. Até às 18. Gerson, a prova já chegou para você aí? Chegou, positivo, chegou agora. Está no 7. Bom, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ficar aqui até às 10h30. Quem quiser se retirar para começar a fazer, fique à vontade. Mas nós já vamos começar a fazer. Vamos começar a fazer e, naquilo que for possível, a gente tenta até no horário das 10h30. Mas nós temos mais tempo. O tempo é mais que o suficiente. Repito, quinta-feira, meio-dia. Viu, Camila? Depois você coloca no grupo lá de novo para não haver dúvida. Já Quinta-feira, coloquei. meio-dia. Estou falando? Quem quiser sair da sala, pode sair. Quem quiser pode ficar. Eu vou ficar aqui até as 10h30. Ainda que a câmera esteja fechada, eu estou aqui. Se alguém quiser me perguntar qualquer coisa, eu estou aqui até 10h30. Tá bom? Beleza. Camila, você pode me adicionar no grupo Crepúsculo do WhatsApp? Então, o grupo Crepúsculo somente o professor Calixto tem acesso. Então, eu não sou administradora, mas eu vou falar com ele. É só me repassar os números. Passa para a Camila e ela me repassa os números, eu incluo lá no grupo de estudos, ok? Beleza. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Ok. Isso também. Ok. Então, vamos lá, mãos à obra. Vamos nos debruçar sobre a atividade e respondê-la com calma, sem problemas. Eu vou fechar a câmera, mas estarei aqui à disposição de todos até 10h30. Obrigado, professor.